Apocalipse capítulo 21, versículo 4.1 diz: Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bom, vocês sabem que a questão do sofrimento, o problema do sofrimento, é algo utilizado pela humanidade, às vezes até para atribuir justiça a Deus, ou para dizer que Deus não é tão bom assim como os cristãos pregam. Então eu separei esse ponto aqui para tratar desse assunto. O versículo, o comentário diz: o problema do sofrimento é usado pelos ateus para desafiar a justiça de Deus. Todos os salvos sofrem, desde Jó, passando por todos os santos do Antigo e do Novo Testamento. Até mesmo durante o milênio ainda haverá sofrimento. A Bíblia, Isaías descreve, Isaías capítulo 65, que terá pecador, terá morte, né? Então haverá sofrimento. Serão reduzidos, mas haverá. O comentário prossegue: apesar dos ateus apontarem para Deus, a mensagem bíblica deixa claro que o sofrimento é resultado das escolhas dos homens. Em Lamentações 3:39, Deus inspirou o profeta Jeremias a escrever: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Vamos procurar agora na história da humanidade, na vida que a humanidade está levando hoje, para nós observarmos como a humanidade ela escolhe realmente o caminho do sofrimento. Veja, o sofrimento ocorreu e ocorre por escolha do homem. Nessa estatística, devemos deixar de fora as almas das crianças abortadas. Essas sofrem não por escolha própria, mas pela escolha das gestantes. Eu coloquei um site aí para vocês, que é um site bem interessante, que ele é atualizado automaticamente. Então, se você quiser fazer levantamentos, por exemplo, no mundo, quantas pessoas morrem por Covid, quantas pessoas morrem de AIDS, quantas pessoas morrem de câncer, de qualquer assunto, até quantas pessoas consomem cigarros por dia, quantos cigarros estão sendo consumidos por dia. Isso normalmente eles fazem uma sequência anual, tá bom? Então eu coloquei aí, segundo o site Worldometers, é realizado um aborto a cada segundo no mundo. No dia 27 de 11 de 2022, tá ok? Ou seja, eu estava escrevendo esse material, tá ok? No dia 27 de 11 de 2022, enquanto eu escrevia este texto, o site informava que já haviam ocorrido em 2022, e a atualização sequencial, se você for lá agora, já vai ser um número maior, ok? Hoje é dia 28, isso aqui eu escrevi ontem. Bom, então, já haviam ocorrido no ano de 2022 38.736.666 abortos no mundo, tá bom? No ano de 2022. Ou seja, isso é um número absurdo, porque nós vamos ver, é a maior causa de morte no mundo. Mas o homem continua reclamando de sofrimento. Olha, o aborto não é uma escolha do homem? O aborto é a escolha do homem, no caso da mulher, ou às vezes do homem e da mulher, mas estou tratando o homem aqui como gênero da humanidade. E prossegue: segundo o mesmo site, as mortes por AIDS somavam 1 milhão, presta atenção, as mortes por aborto, tá bom? Crianças que foram mortas antes de nascer eram 38 milhões. Mas as mortes por AIDS somam 1.522.383 naquele momento, lembrando que é um site de atualização dinâmica. E as mortes por cigarro somavam 4.527.175. Mas o homem reclama da divindade.
todas essas mortes são escolha do homem. E o homem trata o aborto, ou seja, tirar uma vida, como algo banal. O comentário prossegue. O mesmo site informa, no ano de 2022, morreram 60.770.800 pessoas. O número de abortos representa mais de 50% dos mortos no mundo. Em meio a números tão absurdos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem criticado os países que são contra o aborto. Olha, seja a instituição da ONU, a instituição mundial, a representante da humanidade para defender a vida, ela defende abertamente o aborto. Ok? Veja, eu coloquei um site aí que vocês podem ler o comentário lá completo, o artigo completo, né? Mas o título diz: OMS recomenda a descriminalização do aborto, ou seja, vamos matar mais crianças. Mas o homem está reclamando do sofrimento. E essas almas que não têm nem direito de vir ao mundo? Então o sofrimento é a escolha do homem. Outro site, ele diz: OMS defende direito ao aborto após polêmica nos Estados Unidos. Ok? Por quê? Porque nos Estados Unidos eles chegaram a aprovar uma lei liberando o aborto, agora retrocederam, então a OMS criticou essa atitude. Bom, eles querem aumentar o número de abortos. Vocês viram que mais de 50% dos mortos no mundo são por aborto. Outro site, para vocês verem, relatoras de direitos humanos elogiam a aprovação da lei do aborto na Argentina. Olha, mulheres que trabalham com direitos humanos, elas elogiam a aprovação da lei do aborto na Argentina. Não é estranho essa atitude da humanidade de tratar o aborto como algo comum e ao mesmo tempo reclamar do sofrimento? Vocês conhecem aquela chamada corrente pessimista, né, de Schopenhauer, em que ele trata a humanidade como fadada ao sofrimento. Mas esses pessimistas, eles têm que entender o seguinte: eles poderiam pelo menos minimizar esse sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento não tem como acabar enquanto nós estivermos nesse mundo. O sofrimento vai diminuir durante o milênio, durante o reino de Deus. Agora, enquanto nós estivermos nesse mundo, ele não vai acabar, ele só vai acabar na eternidade. Agora, eu estou usando esse ponto para tratar exatamente desses números. Os homens, você entra lá no site da OMS, esses números de aborto e outras causas de morte ali por AIDS, nós verificamos lá, o número de aborto representa mais de 50% dos mortos no mundo. Okay? Mas eles continuam incentivando o aborto. Eu não consegui fazer levantamento no mundo quanto se gasta com AIDS. Vocês viram que o número de mortes por AIDS, eu coloquei ali, ele é muito menor, 1 milhão. O aborto, 38 milhões. Mas nós sabemos que aqui no Brasil, o que se gasta para manter vivo pessoas que acabaram adquirindo AIDS, alguns até por um acidente antigamente, hoje eu nem acredito se ainda está tendo caso, às vezes, de pessoas, como dizem que aquele Betinho teria contraído AIDS numa transfusão de sangue. Esse caso eu acredito que seja muito pequeno, são pessoas normalmente homossexuais que querem ter relações sem camisinha, tá ok? E eles acabam transmitindo AIDS. Assim como a varíola do macaco também é mais comum entre os homossexuais, mas eles não querem mudar a prática deles. O que se gasta para fazer esses coquetéis para que os aidéticos consigam viver bem, e todos os seres humanos consigam viver bem,
Se fosse usar o valor para apoiar aquelas mães que às vezes têm dificuldade para ter uma criança, tá ok? E às vezes escolhe o aborto pela dificuldade financeira, use esse dinheiro para apoiar, ou pelo menos divida esse dinheiro, use uma proporção, são 38 milhões de abortos, olha, nós vamos somar aqui 38 milhões de aborto com 1 milhão de aidético, 39 milhões, e vamos dividir proporcionalmente para ajudar todos. Não dá para nós ajudarmos com muito, mas vamos ajudar. Porém, usa-se muito dinheiro para ajudar os aidéticos e não usam para apoiar as mães que têm dificuldade de manter uma vida, que escolhe tirar a vida de uma filha, de um filho, tá ok? Então, esse é o caminho que a humanidade está escolhendo. Então, os chamados pessimistas, eles têm que saber que eles podem minimizar, basta eles mudarem o curso da vida deles. O comentário prossegue. Enquanto os homens trabalham para aumentar o seu sofrimento, a Bíblia diz, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele, o aflito, clamou, o ouviu. Então, a descrição bíblica é que Deus ouve o aflito. O problema é que o homem, cada dia ele cria novos caminhos para aumentar a sua aflição. Seria como se Deus estivesse tentando apagar um fogo que está queimando o homem e o homem está jogando mais gasolina. Mas mesmo assim eles reclamam da divindade. Então é importante que a humanidade saiba que a Bíblia está dizendo, olha, de que se queixa o homem? Queixe-se o homem do resultado dos seus próprios pecados. O sofrimento que o homem experimenta é resultado do seu próprio pecado. Coloquei aí para vocês também Isaías 66, versículo 2, em que Deus diz, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz Yahvé, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Ou seja, Deus criou o homem livre. Existe aquela heresia que ela dominava as nações pagãs, eu já mostrei para vocês, que era chamado de determinismo dos deuses, que o católico Agostinho de Hipona adotou como predestinação. Ela diz que Deus determina quem vai tremer diante dele ou quem vai desprezar ele. Isso é uma mentira absurda, ok? A Bíblia é clara em defender o livre-arbítrio. Deus disse para Israel, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida, ok? E dando claramente o ensino de que o homem pode escolher, usar o seu livre-arbítrio para dizer sim ou não para a vida. E o comentário conclui, mas o Apocalipse anuncia o fim de todo sofrimento pela ação da divindade em favor da humanidade, porque esta continua trabalhando intensamente para aumentar o seu sofrimento e dos seus semelhantes. Okay? Ou seja, Deus trabalha para atender o homem, mas o homem está a todo momento pedindo para Deus se afastar dele. E aí, o homem longe de Deus, nós sabemos que a descrição bíblica diz, olha, o sofrimento vai aumentar.